Perfeito. Bom dia a todos. É uma grande satisfação hoje, 6 de junho de 2022, termos aqui mais um evento realizado pelo PPGD do Unibrasil. Esse evento hoje conta com a palestra do professor Carlos Augusto Daniel Neto sobre tributação e exceção, a derrotabilidade das regras tributárias. Peço desculpa aí aos que estão nos prestigiando hoje, e especialmente ao professor Carlos, por essa dificuldade inicial do link, mas eu, pessoalmente, tenho o costume de testar o link, testei na sexta antes de iniciar, e agora resolveu não se comportar bem pela primeira vez com um evento aí que a gente organiza aqui, pelo menos na área tributária. Mas quero agradecer também a presença do professor Carlos, que aqui nos prestigia com uma palestra fantástica. O tema da palestra é objeto de lançamento de um livro dele, né, acho que é tese do pós-doutoramento, o professor Carlos pode confirmar isso, mas quero agradecer também à professora Marina Macedo Martinich, que comigo está organizando esse evento, aos bolsistas que são aqui peça fundamental para nos auxiliar a realização desse evento, organizando comigo com a professora Marina, né, o bolsista doutorando Luiz Carlos Gisler, Isadora Teixeira, Gabriela Ganho, Elcio Domingues e tantos outros aí que nos auxiliam na realização desse evento. Rapidamente, antes de passar a palavra ao professor Carlos, uma palavrinha a respeito do seu currículo, tal como a gente havia divulgado. O professor Carlos, ele tem pós-doutorado em Direito Tributário pela UERJ, é doutor pela USP, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, né, além de especialista também pelo IBET. Foi conselheiro titular do CARF, professor de mestrado profissional do SEDES, advogado e pesquisador pela FGV São Paulo e pelo NUPEM e BDT. Professor Carlos, é uma grande satisfação e honra poder tê-lo aqui com a gente. A palavra é toda sua. Obrigado, professor Otávio, professora Marina, obrigado, é um prazer estar falando aqui para o PPGD da Unibrasil. Fiquei muito honrado com o convite e fiquei feliz, especialmente, de poder falar sobre o tema da derrotabilidade das regras tributárias, como o professor Otávio adiantou, foi tema do meu, na verdade, foi do meu doutorado, né, na Universidade de São Paulo. Depois do doutorado, defendi o doutorado em 2018, de lá para cá eu continuei pesquisando, né, uma coisa que normalmente se fala que depois do doutorado dá uma estafa do tema. Eu terminei o doutorado e ainda estava sentindo que tinha muita coisa do tema ainda para ser pesquisada, aprofundei mais a pesquisa e agora, recentemente, em maio, final de abril, início de maio, publiquei pela Sejam Antônio Fabris essa obra que é a compilação aí dessas pesquisas, né, que eu fiz a respeito da derrotabilidade. A derrotabilidade, pessoal, tem tudo a ver com a construção, né? Está relacionada à possibilidade de você construir exceções às regras no momento de aplicá-las a um caso concreto específico, em razão de uma peculiaridade que aquele caso tenha, uma particularidade que não foi levada em conta pelo legislador. E a gente vai chegar nisso ao longo da nossa exposição, mas eu acho que o nosso ponto de partida tem que ser um pouco antes, para a gente entender, principalmente, qual é o papel das regras no nosso ordenamento. A gente precisa posicionar o nosso pensamento aqui e o problema que a gente vai enfrentar num contexto em que a gente vem de uma teoria do direito, especialmente no Brasil, desde a década de 90, muito fortemente influenciada pelo chamado neoconstitucionalismo, e aí as vertentes panprincipiológicas em que transformam todo o processo deliberativo em um processo, na grande parte das vezes, um processo de ponderação de princípios para resolver casos concretos. E as regras têm ficado cada vez mais em segundo plano. E isso reflete na prática hoje no voluntarismo cada vez maior das cortes superiores, em especial o nosso Supremo Tribunal Federal. A gente tem visto cada vez mais o Supremo decidindo com a lei, sem a lei ou apesar da lei,
com base numa ponderação de princípios que eles fazem, que, a meu ver, muitas vezes oculta, esconde uma espécie de voluntarismo. É um voluntarismo, eu digo, enrustido. Eu gosto de começar sempre minhas exposições sobre esse tema com aquela frase do que do Dworkin abre o império da lei, né? It matters how judges decide cases. Importa como os juízes decidem os casos. Essa frase eu acho ela muito simbólica porque ela congloba os três problemas fundamentais de uma teoria da decisão. Os três problemas fundamentais que permearam, de certo modo, as discussões de teoria do direito ao longo do século XX e do século e até hoje são pontos centrais. O primeiro problema, que a gente sabe, é o problema de como decidir nos casos em que não há regra clara, não há uma regra tratando daquela situação. São os casos que a gente chama de lacunas. A gente sabe que esse problema foi enfrentado por Dworkin, foi enfrentado por Alex e por uma série de outros teóricos do direito ao longo do tempo. O próprio Kelsen se ocupou também disso, enfim, Hart, enfim, você tem... Esse é um dos problemas fundamentais, o caso da lacuna. Outro problema fundamental, quando eu falar, vai lembrar imediatamente lá daquele famoso capítulo 8º do Teoria Pura do Direito do Kelsen, que é quando você tem um texto, e esse texto comporta vários sentidos, como você escolhe entre um sentido e outro, se é uma escolha livre, se não, se tem uma escolha, essa escolha tem que ser orientada por princípios, então, ou por outros precedentes. Então, isso é um outro problema fundamental, que é o problema de decisão entre um sentido e outro possível para um texto legal. Tá? É o problema da ambiguidade, da polissemia ou da textura aberta, para usar a linguagem de Hart. E o terceiro problema fundamental da teoria da decisão é, tudo bem, e quando você tem um caso claro, um caso de aplicação clara da regra, mas essa aplicação da regra, esse caso, gera um resultado absurdo. Gera um resultado contrário à própria regra, contrário à própria razão pela qual aquela regra foi criada. Que é o problema, exatamente, das exceções, que é um problema que foi deixado de lado, de certo modo, pela teoria do direito, que se preocupou muito com lacunas e muito com o processo de escolha de sentidos do texto, e que foi retomado principalmente a partir da década de 90, quando você vem, especialmente na doutrina norte-americana e europeia, uma retomada do pensamento formalista em oposição àquelas linhas mais particularistas de decisão. E aí você começa a se deparar com situações em que a regra diz uma coisa, mas o resultado da aplicação daquela regra, o caso, gera situações realmente a gente chama de aberrantes ou que fogem muito do que o legislador pensou quando criou aquela regra. E aí, para a gente entender o papel das regras, a gente vai falar muito em regra aqui. Regra. Eu gosto muito de uma historinha que o Larry Alexander ele fala. Imagina que a gente tem uma comunidade primitiva, uma comunidade inicial ali, em que toda vez que você tem um conflito entre duas pessoas dessa comunidade, eles vão perante o Rex, ou perante o líder daquela comunidade, o mais experiente, a pessoa mais velha, apresentam a situação, cada um apresenta suas razões, e o Rex vai lá e decide, resolveu. Tudo bem, outra pessoa teve outro problema, leva para o Rex. Outra pessoa teve outro problema, leva para o Rex, e o Rex vai decidindo. Cada caso como um caso próprio, adjudicando a sua justiça, o seu senso moral, individualmente. O problema é que, à medida que essa comunidade vai crescendo, se torna cada vez mais difícil do Rex analisar todas as demandas que chegam a ele. E esse é um processo pelo qual o direito ele foi passando dessa adjudicação individual de soluções a um processo de generalização. Ou seja, ao invés do Rex passar a decidir cada caso individualmente, ele percebeu, olha, tem esse caso aqui que o fulano e o cicrano me trouxeram, mas no dia seguinte o Beltrano e o cicrano trouxeram o mesmo caso e outros dois sujeitos trouxeram o mesmo caso. Então, para esse tipo de caso, eu vou criar uma regra geral, porque evita que todos esses casos sejam trazidos para mim. E aí ele cria uma regra geral, dotada de autoridade, porque foi posta pelo Rex, que era aquela pessoa, o sábio da vila, a maior autoridade da vila, que decidia individualmente. Então, à medida que você vai aumentando
a comunidade jurídica, a comunidade de pessoas sujeitas às regras ao direito, uma autoridade, você tem a necessidade de criar regras que solucionem de forma a priori aqueles conflitos que vão surgir no futuro. Então, as regras, elas têm uma função, nesse sentido, de trazer ganhos de coordenação. Coordenação por quê? Porque ela vai pegar diversas percepções morais diferentes, diversas razões conflitantes, ou seja, cada pessoa, quando tem um conflito, ela acha que tem razão para ganhar aquele conflito. Então, a regra ela vai consolidar essas razões e dar uma solução prévia. Ela também traz ganhos de expertise, porque elas vão ser postas por alguém que é considerado que tem uma expertise para solucionar esse caso, para analisar essas razões e ter um senso moral, um senso cívico, um senso a respeito das razões que influenciam a decisão desse caso para tomar essa decisão que se torna geral e, naturalmente, um ganho de eficiência, porque você deixa de precisar levar para uma tomada de decisão individual cada novo caso. Esses casos passam a ser resolvidos previamente. Então, a regra tem um papel muito relevante nesse sentido. Mas o problema é que as regras, a autoridade delas não decorre exclusivamente do fato de terem vindo de uma autoridade. Tá? É um aspecto formal dessa autoridade, sim, mas eu gosto muito de trabalhar com as teses de autoridade do Joseph Haas. Ele fala o seguinte, olha, as regras, elas têm autoridade com base em 3 teses. A primeira tese, que ele chama a tese da dependência. Isso quer dizer o quê? Que no processo de formação da regra, a pessoa responsável, obviamente o órgão responsável por criar essa regra, por positivar essa regra, ele vai considerar todas as razões dependentes, as razões que afetam a solução daquele caso. Então, ele vai analisar todas aquelas razões, vai ponderá-las e vai tomar uma decisão. E é a decisão que passa a valer para todo mundo. Tá? Essa é a chamada tese da dependência. A segunda tese é a tese da justificação normal, que diz, olha, essa pessoa que vai tomar a decisão, ela tem a capacidade, ela tem que ter a capacidade de, analisando todas essas razões que afetam a solução do caso, tomar uma decisão que seja o melhor sentido possível, a melhor solução possível para a maioria dos casos que sejam levados. Ou seja, a priori, é melhor você ter essa regra do que você não ter essa regra para fins de solução da generalidade dos casos. Então, ela é uma regra que reflete uma ponderação que busca dar uma solução que atenda a maioria dos casos. E, por último, tem a chamada tese da preempção, que está muito ligada à noção de autoridade realmente formal, que, uma vez que você positivou uma regra, as razões as razões dependentes, as razões materiais para a tomada de decisão deixam de ser relevantes, porque a regra em si ela é uma razão formal para que se decida num determinado sentido. Então, você tem, basicamente, essas 3 teses que sustentam a autoridade das regras, tese da dependência, tese da justificação normal e tese da preempção. E aí, um sistema de regras, naturalmente, ele vai trazer um ganho muito grande de igualdade formal na aplicação, porque todo mundo vai estar genericamente sujeito a essas regras. Ele traz um ganho de confiança, previsibilidade e certeza do direito, porque você sabe que, se você realizar aquela conduta, a consequência jurídica vai ser aquela, você não vai precisar levar cada nova conduta, cada nova situação para uma tomada de decisão de um julgador. Você tem também um ganho de simplificação e redução de complexidade do sistema, naturalmente, porque você não depende de cada vez considerar todas as razões jurídicas possíveis de afetar aquele caso para se tomar uma decisão. E cada vez que imagina se cada vez que você tivesse que tomar uma decisão, por exemplo, de parar no sinal vermelho ou atravessar o sinal vermelho, você tivesse que ponderar todos os aspectos, como hora do dia, nível de iluminação da via, se tem gente vindo num sentido, se tem carro vindo no outro, se tem como é que tá, se tem alguém atrás de você. Não, quando você tem a regra de que no sinal vermelho tem que parar, isso permite que você ignore todas essas variantes, todas essas razões que justificariam você atravessar ou não, e simplesmente obedeça a regra de que você tem que parar no sinal vermelho.
Tá? Então, as regras elas trazem um ganho de simplificação muito grande, redução de complexidade, e principalmente, pessoal, esse é um aspecto que é pouco trazido, é pouco discutido, as regras, elas são um dos principais elementos de alocação de autoridade entre o poder legislativo e o poder judiciário, dentro de um Estado. Veja, quanto mais regras você tiver, maior a alocação de autoridade no poder legislativo, menor a alocação de autoridade no poder judiciário. Se você tem um sistema que tem pouquíssimas regras, o poder judiciário vai ser constantemente acionado para resolver conflitos. Então, você tem um poder maior do poder judiciário. E, naturalmente, mesmo com a alocação das regras, a gente tem, com a criação de regras, a gente tem um segundo aspecto, um segundo nível dessa alocação da autoridade, que está muito ligado aos limites do poder judiciário na aplicação dessas regras, que é aquela ideia de o grau de constrangimento que o poder judiciário tem em relação ao sentido prima facie que essas regras possuem. Se ele pode simplesmente ignorar o texto da regra, ou se ele não, ele está estritamente preso ao sentido comum daquele texto, que é também, novamente, está diretamente relacionado com o nível de autoridade que está alocado no poder legislativo e no poder judiciário. Tudo bem, a gente vai retomar esse ponto especificamente mais à frente, mas por que isso é relevante para o direito tributário brasileiro? Por que é relevante a gente pensar uma teoria da derrotabilidade das regras adaptada para o direito tributário brasileiro? Pessoal, o direito tributário brasileiro ele é altamente constitucionalizado, ele é altamente analítico. Isso é ponto pacífico de que nenhum país do mundo possui tantos dispositivos em matéria tributária nas suas constituições. É um sistema rígido, é um sistema com um rol enorme de um regime jurídico dos tributos extremamente minucioso a nível constitucional. É um sistema que a competência tributária está toda repartida por meio de regras expressas e por meio de um fechamento horizontal com base numa competência residual. A gente tem um sistema, pessoal, e aí quem me perdoe, os doutrinadores mais tradicionais, mas a gente tem um sistema de direito tributário calcado principalmente em regras, não em princípios. O nosso direito tributário brasileiro, ele é extremamente baseado em regras que estão no nível constitucional. O nosso sistema tributário constitucional é extremamente analítico. Se vocês olharem os dispositivos, e aqui, obviamente, eu não estou falando que texto e norma se confundem, mas são textos dos quais se depreendem muito facilmente uma série de regras, muito mais do que uma série de princípios. É um conteúdo normativo altamente densificado. E isso, estruturalmente, implica o que eu chamo de proxy formal de interpretação e aplicação para o nosso direito tributário. O nosso direito tributário, estruturalmente, implica um sistema de segurança, um sistema de certeza. Por isso que é relevante você pensar especificamente o tema da derrotabilidade para regras tributárias, por esse caráter extremamente formal do nosso direito tributário. O nosso direito tributário é um direito formal, um direito calcado mais em regras do que em princípios. Por mais que a gente tenha uma série de princípios constitucionais, o próprio Constituinte já ponderou grande parte deles e já deu o resultado dessa ponderação na forma da positivação de uma série de regras. Tá? Então, por isso que o tema da derrotabilidade é tão relevante, tão relevante no estudo direcionado para o direito tributário brasileiro, por conta desse viés formal que ele possui. Tá? E aí, quando a gente fala em regra, o problema natural desse sistema é exatamente o problema da generalização. As regras são sempre generalizantes. Generalizar, né, como diz Shaw, é pintar com pincel largo. Você, quando cria uma regra, você define características dos casos que estarão sujeitos a ela, quando você cria uma hipótese de incidência, uma hipótese de aplicação. Esse conjunto de características vai formar exatamente a definição de um conjunto de casos aos quais essa regra vai se aplicar. Tá? Então, isso sempre é uma espécie de generalização. Isso é uma espécie de generalização que não é objeto de preocupações recentes. Isso, desde Platão, Aristóteles, já se discutia o problema da generalização das regras.
Platão já escreveu sobre isso no Político, o diálogo lá entre Sócrates e o estrangeiro da Eritreia, discutindo exatamente se caberia ao soberano corrigir as generalidades da lei. Aristóteles, a mesma coisa. Aristóteles falava, olha, muitas vezes a lei, por ser geral, não vai dar o tratamento que um caso específico deveria ter. Então, por um juízo de equidade, deve-se, nesse momento, olhar para aquele caso e dar uma solução para ele, como se o legislador lá atrás tivesse considerado uma característica que aquele caso específico tinha. Então, ele busca a intenção, a intencionalidade do legislador por meio de um juízo de equidade. Tá? Então, a generalização é inescapável para as regras. E isso vai gerar dois problemas que Shaw menciona muito bem. É o problema de sobreinclusão e o problema de subinclusão. Sobreinclusão é quando a regra, a generalização que a regra trouxe, inclui mais coisas do que deveria incluir, e subinclusão é quando a generalização que foi feita inclui menos coisas do que ela deveria incluir, de acordo com a finalidade para a qual ela foi criada. Tá? Normalmente, essa tensão entre a generalização feita pelo texto da norma e a razão subjacente a essa regra, as razões que justificaram a criação dessa regra, estão sempre nesse nível de tensão, nos casos de sobre- e subinclusão, tá? E, naturalmente, em regra, prevalece o texto por força da autoridade que ele tem. Como eu falei para vocês, a tese da preempção. Aquelas razões que são ponderadas pelo legislador, a partir do momento que você positiva o texto, elas não simplesmente atravessam a regra e são aplicadas ao caso concreto. Você passa a ter que aplicar o direito positivado, tá? Que é dotado de autoridade, como vocês sabem. E a gente tem alguns exemplos históricos bem interessantes disso. Por exemplo, em Bolonha, existia no passado, né, existia uma regra que proibia que se vertesse sangue nas ruas, cuja finalidade era evitar que as pessoas duelassem, né, nas ruas de Bolonha e, naturalmente, ficasse lá o cadáver sangrando na rua, enfim. E aí teve o caso de um médico que, diante do colapso de um sujeito na rua, precisou operar aquele sujeito no meio da rua. Em razão disso, ele foi autuado pela polícia, foi preso pela polícia, porque durante a cirurgia ele teria vertido sangue do operado nas ruas. Outro caso interessante é o caso do United States vs. Kirby, em que um carteiro foi preso pela polícia norte-americana, né, por ser de um dos estados, não lembro exatamente que estado era, e há uma regra que proibia a obstrução ou retardo da passagem do correio sob pena de prisão e multa. E esse tal do Kirby, que era o funcionário da polícia, foi denunciado por conta disso. Só que ele prendeu o carteiro porque o carteiro tinha um mandado de prisão contra ele. Ele era policial e ele viu o carteiro lá e prendeu. E outro caso também interessante é o Church of Holy Trinity versus United States. Também havia uma proibição quanto à importação de trabalhadores estrangeiros, exatamente para proteger o mercado de trabalho norte-americano. E essa Igreja da Santíssima Trindade pretendia trazer para o país padres para trabalhar e tudo. E aí se entendeu que não se aplicaria se discutia se aplicaria ou não aplicaria essa restrição clara da regra, porque o padre estava indo para trabalhar. Pessoal, o que esses três exemplos históricos têm em comum? Eles têm em comum que, primeiro, havia uma regra. Segundo, que a situação concreta era uma situação que claramente não foi pensada pelo legislador quando foi criar a regra, ou seja, estão fora do escopo daquela regra, estão fora da finalidade daquela regra, são situações de sobreinclusão, em que a regra alcança mais do que deveria. Em todos os três casos, os tribunais acabaram por afastar as punições, exatamente estabelecendo exceções para essas regras, tanto em Bolonha quanto nos dois casos que eu trouxe nos Estados Unidos. São três casos em que o judiciário acabou corrigindo esses excessos da regra decorrente dessa generalização. Então, e aqui já põe em evidência a relevância das exceções no direito.
As exceções do direito, pessoal, são importantíssimas. Veja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, para que a gente fale em exceção, a gente tem que necessariamente entender que existe um contexto prima facie de aplicação. Se eu digo, olha, eu olho para o texto, eu não consigo saber para que tipo de caso ele é aplicado, então eu nunca vou conseguir saber se ele está sujeito a exceção ou não, porque a cada nova aplicação eu vou reconstruir todo o seu contexto de aplicação. Perfeito? Então, assim, para que você discuta a existência de exceções, você tem que olhar para um texto ou para um conjunto de textos legais e conseguir estabelecer um sentido prima facie deles, ou um sentido literal, como se diz, literal não no sentido de gramatical, tá, pessoal, mas no sentido de prima facie mesmo, que se opõe àquele sentido all things considered, que o Dworkin fala, que você considera todas as razões possíveis para a tomada da decisão. Mas não, você olha para o texto e você consegue dizer, olha, esse texto aqui se aplica para esses casos. São o que a gente chama de contextos indisputáveis de aplicação, em que não há dúvida se aplicaria ou não para aquele conjunto de casos. Tá? E aí, diante desse contexto, prima facie, que você justifica a construção de uma exceção. Tá? Então, num contexto em que a tomada de decisão fosse sempre particularista, não faria sentido se falar em exceção. Da mesma forma em que, num contexto em que a aplicação do direito fosse estritamente formalista, também não faria sentido se falar em exceção. E a gente sabe que esses dois modelos, de particularismo puro e de formalismo puro ou estrito ou rigoroso, são modelos teóricos, não são modelos que se verificam na prática jurisdicional dos países. A gente sempre tem um modelo intermediário em que há graus diferentes de sensibilidade às regras, mas sempre com margem de correção pelo judiciário. De fato, Carl Schmitt tem uma frase que eu gosto bastante, que diz que a normalidade fática é uma das condições de validez imanente do direito. O direito, pessoal, ele é criado para valer para os casos normais. O direito ele é criado para valer para os casos habituais. Nos casos que fogem à normalidade, a gente começa a ter alguns problemas na aplicação das regras postas. Isso porque não adianta, o legislador ele não consegue contemplar no texto todas as possibilidades de exceção, até porque ele não tem como fazer um exercício mental de antecipar todas as exceções possíveis de existirem. Como eu coloquei aqui, a exceção ela não cabe no discurso do legislador. Ele pode até vir a prever algumas exceções, sim, mas ele não consegue exaurir a quantidade de circunstâncias possíveis de ocorrerem que justificam, que seriam qualificadas como uma situação de anormalidade ou que justificariam o afastamento da regra naquele caso. Então, a exceção é um discurso que cabe mais, é um aspecto que cabe mais o discurso do julgador, do judiciário. E mais do que isso, pessoal, muita gente pensa na exceção como um rompimento da ordem jurídica, a exceção como uma quebra da ordem jurídica. E veja, não é assim. A exceção, as exceções, na verdade, do direito, elas têm uma importante função de preservação, como diz o professor Eros Grau. É aquela velha metáfora, vocês já devem ter ouvido falar, do bambu e do carvalho. O carvalho, quando dá um vento muito forte, um vento excepcional, o carvalho ele não consegue se curvar, e aí ele quebra. O bambu não, ele está ali, rente. Normalmente, quando passa uma brisa, ele segue rente. Quando passa um vento mais forte, ele segue rente. Mas aí, quando vem uma ventania muito forte, o que o bambu faz? Ele curva. Ele curva, e a partir do momento que passa aquela ventania, ele volta à forma original. A função das exceções é mais ou menos essa. Se o direito não comportasse exceções, se o direito fosse aplicado sempre de forma formalistíssima, né, ou no formalismo absurdo, absoluto, o direito estava fadado a romper. Ele ia perder os próprios pressupostos de legitimidade com o tempo. Então, a construção de exceções está ligada à própria preservação do ordenamento jurídico. E, naturalmente, quando você cria uma exceção, você não quer simplesmente gerar um estado de anomia para que se possa tomar qualquer decisão para aquele caso excepcional. Não.
a criação da exceção, ela permite que você dê, para aquele caso excepcional, uma solução contra a lege, mas pró-ius. Ou seja, é uma decisão coerente com a ordem jurídica, ainda que seja excepcional em relação àquela regra que, prima facie, seria aplicável àquele caso. A gente costuma dizer, é uma decisão que, segundo ius, mas contra a lege. Tá? Você afasta a regra, mas você busca dar uma adesão coerente com a ordem jurídica, né? Com a ordem jurídica específica, e por ordem jurídica a gente vai entender que é uma base de coerência, que é construída no momento de análise daquele caso concreto. Tá? E aí, para a gente falar em derrotabilidade de regras, a gente tem alguns pressupostos básicos. O primeiro pressuposto, e aí eu não estou falando nada de novo para ninguém, é que norma e enunciado normativo são coisas diferentes. A norma não se confunde com o texto. As normas são os sentidos atribuídos ou construídos a partir da interpretação do texto. Mas um outro pressuposto importante também é que, por mais que os textos estejam sempre sujeitos à interpretação, isso não quer dizer que eles comportem qualquer sentido. Há constrangimentos semânticos no texto. O texto constrange o intérprete. O texto constrange porque, dentro de uma comunidade de falantes de uma determinada língua, falantes de uma língua naturalmente técnica, como a do direito, a gente tem sentidos que são consensados, sentidos que são quase que objetivados para aquele texto. Por mais que o texto ele não tenha sentido em si, a comunidade objetiva, em certo grau, sentidos para aqueles textos. Então, o texto ele pode ser interpretado, e naturalmente a interpretação tem que sempre voltar para o texto. Você tem que ter uma relação de referibilidade entre o texto e o sentido que você atribui. E você não pode atribuir qualquer sentido àquele texto. Como o professor Humberto Eco, né, o filósofo Humberto Eco costuma dizer, a interpretação nem sempre vai ter um final feliz. Você nem sempre vai conseguir dar ao texto o sentido que você quer, porque o texto constrange também o intérprete. E a gente tem duas coisas também. A gente tem as interpretações prima facie, que é aquele sentido mais imediato do texto, aquele sentido mais consensado, aquele sentido mais condensado na prática jurisprudencial, na doutrina, que não está sujeito no próprio teor literal daquele texto, que não está sujeito a grandes disputas. E a gente tem a interpretação all things considered, já falei para vocês antes, que é aquela interpretação que você faz uma visão bem mais profunda do ordenamento, você reflete sobre diversos aspectos. Aqui, a gente não está falando da interpretação all things considered, está falando da interpretação prima facie. Então, você tem que ter um sentido prima facie para que a gente possa falar em derrotabilidade. Um outro ponto é que muita gente confunde. Derrotabilidade não é um fenômeno íncito a hard cases. Hard cases, como a doutrina costuma falar, são aqueles casos de lacuna, realmente, que você não tem uma solução clara no sistema. Pelo contrário, a derrota das regras, elas ocorrem diante de easy cases. São aqueles casos em que você sabe que a regra se aplica àquela situação concreta, mas que geraria um resultado absurdo se você aplicasse mesmo assim. Então, a derrotabilidade é um fenômeno típico de easy cases, é um fenômeno típico de casos fáceis. Tá? E quando a gente fala em derrotabilidade, você tem uma vasta polissemia do termo. Acho que o Germán Succar, ele arrola pelo menos 12 sentidos possíveis para a derrotabilidade. Para mim, me interessam dois sentidos. A derrotabilidade normativa, propriamente, e a derrotabilidade dos raciocínios jurídicos, que esse é um tema que tem mais a ver com a questão de teoria da argumentação. A derrotabilidade de raciocínios jurídicos é a possibilidade de um juízo ser alterado a partir do input de novas informações. Ou seja, por exemplo, matou alguém, pena de, 10 anos, 20 anos. Aqui é a regra, aplicada ao caso concreto. Aí você põe um novo elemento. Mas ele matou em legítima defesa. Então, matou alguém em legítima defesa, você altera, você derrota aquela conclusão anterior, que era da pena de defesa. Você matou alguém em legítima defesa e não tem pena nenhuma. Aí você acrescenta uma nova informação. Matou alguém em legítima defesa, mas foi um excesso de legítima defesa. Então, aí você vai afetar mais uma vez a solução. Isso é a derrotabilidade de raciocínios jurídicos. É quando novas informações vão alterando a solução jurídica dada pelo sistema.
que, de certo modo, vai até a contramão daquela ideia da lógica deontica clássica que fala do reforço do antecedente, que você pode acrescentar novos elementos no antecedente da norma que você não afeta a solução jurídica. A meu ver, esse é um exemplo que demonstra muito claramente que a lógica monotônica ela não se aplica para o direito, como muita gente defende. Mas aqui eu me preocupo mais com a derrotabilidade normativa, que é exatamente aí num conceito que eu mesmo desenvolvi, nada mais é do que a possibilidade das regras jurídicas se submeterem a uma quantidade não determinável de exceções implícitas no momento de sua aplicação ao caso concreto, em razão de uma inadequação de uma regra geral a um contexto particular de aplicação. Vocês me perguntariam, tudo bem, professor, mas e os princípios são derrotáveis? São, mas não faz muito sentido se falar em derrotabilidade de princípios, porque os princípios, no processo de aplicação deles, eles já consideram os princípios conflitantes diante das circunstâncias concretas. É aquela formulazinha que o Alex se cunhou, né, da aplicação do princípio direto a um caso concreto. Você considera os princípios conflitantes diante da circunstância concreta para construir uma regra, derivar uma regra para solucionar aquele caso. Então, se torna trivial se falar em derrotabilidade para princípios. Para regras, não. Para regras, a gente vai ter uma relevância, sim, porque a regra tem um sentido prima facie, e aqueles casos seriam prima facie sujeitos àquela regra, à solução jurídica que ela determina. Tá? E aí, quando a gente fala na dinâmica de uma exceção, a gente tem 3 elementos básicos. Primeiro, você tem que ter uma regra dotada de um conteúdo prima facie aplicável ao caso e análise. Segundo, você tem que ter razões dotadas de juridicidade para que não se aplique aquela regra àquele caso. Que, a priori, a gente tem que lembrar sempre, a tese da apreensão diria, olha, essas razões dotadas de juridicidade têm que ser desconsideradas porque a regra já tomou a decisão. Mas aí entra o terceiro elemento, que tem que haver uma justificativa forte o suficiente para que não se aplique a regra e se considere aquela razão jurídica para que não se aplique aquela regra ao caso. Isso é muito importante, pessoal, porque você falar, veja, eu falar para vocês que as regras são sujeitas a exceções, isso não teria absolutamente nada de novidade. Isso não teria absolutamente nada de relevante. Eu estaria falando de um truísmo, na verdade. O grande problema aqui é como você justifica essa criação de exceções. O grande problema aqui é de controle dos julgadores nesse tipo de situação. Para que simplesmente o juiz não possa, diante de um caso com que ele não concorda com a regra, dizer que está derrotando a regra no caso concreto para dar uma decisão que ele entende que seria o mais correto. Não é assim que funciona. Toda a minha tese, todo o livro que eu publiquei, ele está pensando em controle do poder do judiciário e não em dizer que os juízes podem criar exceções à torta e à direita, tá? Por isso que um dos elementos chave da minha exposição é a adoção de um positivismo exclusivista. É um positivismo no qual todas as razões jurídicas têm que estar dotadas de autoridade. Para o positivismo exclusivista, é muito fácil você derrotar uma regra porque ele aceita razões não dotadas de autoridade, razões políticas, razões econômicas, no processo de tomada de decisão. Então, você traz uma razão não dotada de autoridade e, a partir dela, você justifica a não aplicação da regra. Eu acho essa posição é uma posição que mina muito fortemente a autoridade das regras, por isso que eu adoto um positivismo exclusivista no meu trabalho. E o parâmetro, a partir do momento que você fecha o direito, aquele conjunto de normas dotadas de autoridade efetivamente, e as razões jurídicas todas necessariamente dotadas de autoridade, o grande elemento que vai determinar a juridicidade de uma circunstância fática e de as razões contrárias à regra que não foram consideradas pelo legislador é a coerência. Então, veja, para você olhar uma determinada circunstância fática do caso concreto que não foi considerado pelo legislador no momento de definir a hipótese de incidência daquela regra, você tem que ter uma razão jurídica para tanto. E essa razão jurídica é construída a partir de uma base de coerência. Como é que se constrói uma base de coerência? Sempre que você vai... Essa base de coerência ela é feita localmente. Ela é sempre construída e reconstruída caso a caso.
Então, sempre que você vai julgar um caso, você procura todas as regras que se aplicariam àquele caso, ou a casos análogos àquele. E precedentes, enfim. A partir desses precedentes, que aplicam regras e dão soluções a casos concretos análogos, e a partir das regras também, você consegue abduzir. O que é abduzir? Abduzir, a inferência abdutiva é aquela inferência que dá a melhor explicação possível para aquele conjunto de regras. Para mim, os princípios nada mais são do que isso. As regras, elas não derivam de princípios. Pelo contrário, as regras são criadas para resolver casos e a partir das regras, a partir de um conjunto de regras que regula casos concretos ou que regula conjuntos delimitados do ordenamento, você consegue abduzir princípios que dão uma explicação homogênea para aquele conjunto de regras. Por isso que os princípios são dotados de autoridade, porque a construção deles se dá a partir das próprias regras que têm a sua autoridade, por sua vez, aurida das fontes sociais, né? São positivados por meio das fontes sociais. São criados por meio das fontes sociais, dotados de autoridade pelo sistema. E aí, como o professor Juliano Maranhão gosta de falar, ele fala que os princípios eles podem ser ingratos. Uma vez que você constrói essa base de coerência e você se volta àquele caso, esses princípios que partiram das próprias regras, eles podem justificar que uma característica que não foi contemplada pelo legislador seja considerada como juridicamente relevante para a solução daquele caso, em razão de manutenção dessa homogeneidade de coerência dentro daquele conjunto normativo que regra um determinado conjunto de casos. Então, como é que eu posso dizer? A regra ela não contemplou a circunstância, mas a partir das regras se abduzem princípios que vão compor junto com as regras essa base de coerência e, por sua vez, se voltam contra as próprias regras. Daí essa ingratidão se volta contra as próprias regras para justificar a criação de exceções. Obviamente, isso é uma construção argumentativa que se faz caso a caso, tá? Mas é um iter, vamos dizer, padrão para esse tipo de justificação. E a gente tem, naturalmente, sempre uma preocupação de haver um conflito com a segurança jurídica, um conflito com a legalidade. Não há, pessoal. Na verdade, quando você promove esse tipo de integração coerentista do ordenamento na aplicação ao caso concreto, você traz mais segurança. É uma segurança jurídica, mesmo que contra a lei. Porque o sistema, a segurança jurídica, ela não impõe que você aplique regras gerando resultados absurdos. Segurança jurídica, numa dimensão material, ela vai muito além daquela dimensão de certeza, de previsibilidade. Ela vai ligada a uma ideia de coerência, realmente, de homogeneidade nas soluções jurídicas adjudicadas a cada caso. E tampouco você tem conflito com a legalidade, visto que essas razões excepcionantes também são dotadas de juridicidade, desde que você faça todo esse item de construção, naturalmente. E aí eu menciono até o voto do ministro Marco Aurélio, num caso, que ilustra bem isso. Ele fala, olha, ante as razões excepcionais devidamente comprovadas, é dado ao intérprete do direito constatar que a aplicação da lei à situação concreta conduz à inconstitucionalidade, aquela chamada inconstitucionalidade no caso concreto. Ele fala, nesses casos, pode o juízo superar a norma legal sem declarar inconstitucional, tornando prevalecentes os ditames constitucionais. E isso é muito importante, pessoal, porque quando você derrota uma regra, você não afasta a validade dela. A regra continua válida. Você afasta a eficácia daquela regra para um caso concreto. Você afasta a eficácia dela para aquele caso concreto que tem aquela circunstância específica. E aí, quando a gente fala em tributário, a gente tem diversas hipóteses aqui. No meu livro eu trago essas e muitas outras, tá? Eu vou passar rapidamente aqui até para a gente ir para os debates. Um exemplo que eu dou incidência de ITR sobre terrenos que foram objetos de invasão. Veja, o terreno que foi objeto de invasão pelo sem terra, ele continua de propriedade do titular, porque ele ainda tem o direito de reaver aquele terreno. Mas o STJ afastou a incidência do ITR porque entendeu que, nesse caso, a consistência econômica do fato gerador estaria esvaziada. Ele criou uma exceção não prevista à regra de incidência.
Incidência do IPI sobre o produto furtado após a saída do estabelecimento. A gente sabe muito bem também que na saída do estabelecimento ocorre o fato gerador do IPI, ou seja, já está ocorrido o fato gerador do IPI naquele momento, e o produto vai e é furtado. Nesse resto, especificamente, você vê que eles trazem várias razões, mas são razões que são insubsistentes. E a razão que prevaleceu, de fato, foi uma razão de equidade. Ele falou, olha, na saída do IPI, produto furtado, o produto foi furtado depois, há um esvaziamento da operação de saída do IPI, esvaziamento econômico. E aí eles criaram uma regra excepcionante também. Incidência do IPVA sobre o veículo objeto de apropriação indébita. Foi um caso do Distrito Federal, em que há uma previsão na legislação do DF que, caso o veículo tenha sido roubado ou furtado, ele goza de uma isenção de IPVA, você não tem que pagar IPVA. Mas no caso concreto, o veículo tinha sido objeto de uma apropriação indébita, e nem roubo e nem furto. O que é que o tribunal falou? Tudo bem, não está previsto na lei, mas na apropriação indébita também há um esvaziamento do conteúdo econômico desse fato gerador do IPVA. E o que vocês percebem em comum nesses 3 exemplos? Se percebe que sempre que se verifica um esvaziamento completo econômico do fato gerador, se permite, se justifica a criação de exceções implícitas à regra de incidência tributária. Sempre que os tribunais são confrontados com situações em que o fato gerador foi completamente, aí não parcialmente, tá, pessoal, mas completamente esvaziado economicamente, os tribunais têm justificado a criação de exceções, mesmo que formalmente tenha ocorrido a hipótese de incidência tributária. Outro exemplo também, o tal do mínimo existencial. Com devida vênia, quem defenda o contrário, o mínimo essencial não é uma imunidade implícita. O mínimo existencial, ele nada mais é do que um epígrafe genérico, um rótulo genérico, para um conjunto não predeterminável de circunstâncias que justificam a inadequação da cobrança do imposto sobre a renda sobre o sujeito. É isso que é por isso que você não consegue predeterminar o mínimo essencial. Ele é um rótulo que a gente dá para um conjunto de circunstâncias que justificam a excepcionalidade, a exceção a uma regra impositiva de tributação sobre a renda. Seria aí mutatis mutandis, semelhante ao tal do crime de bagatela para o direito penal. O mínimo essencial ele é uma regra, ele não é uma coisa em si. Ele, na verdade, é um rótulo que designa uma grande quantidade de circunstâncias possíveis. E aí tem que ser verificado sempre caso a caso. Por isso que, a meu ver, é uma empreitada sem sentido tentar definir o que é o mínimo essencial. Outro exemplo também interessante, isenção do IPI na aquisição de veículo por deficiente físico. Essa isenção, esse benefício fiscal, ele teve 2 julgados interessantes. No primeiro, esse benefício ele previa que o condutor do veículo tinha que ser um deficiente físico. E aí, no caso do tetraplégico, que a gente sabe que não tem a menor condição de conduzir um veículo, ele não poderia gozar desse benefício fiscal. Levou-se o caso para o judiciário, o STJ afastou, no caso concreto, o artigo 111 do CTN. Pessoal, vocês estão escutando ou parou? Parou. Não, professor, acho que travou ele. Pois eu achei que tinha travado para mim. Pois é, para mim também, por isso que eu fiquei, mas eu vi o Lucas se mexendo. Tudo bem? Calma aí, vamos ver. Vamos ver. Carlos, tá ouvindo a gente, Carlos? Professor Carlos. O professor, era bom mandar um WhatsApp para ele, porque às vezes trava para a gente, mas ele não vê que travou, então talvez ele esteja lá continuando a palestra. Acabei de mandar o WhatsApp para ele. Ele deve ter caído alguma coisa. Vamos ver. Ele não, a internet, né?
Professor Carlos, está nos ouvindo? Nada. Ele está voltando, travou lá. Ele não tinha percebido que tinha travado para ele. Devo avisar aqui o pessoal. Tá, obrigado. O professor Carlos disse que está reabrindo o Teams, religou o computador porque travou. Ele já está entrando no Teams aí de novo. Só um minutinho, gente. Olá, professor Carlos. Voltou? Voltei. Ah, que bom. Então, que bom. Então, a palavra é sua novamente aí, professor. Voltou. Está no mudo, Carlos. Inclusive, já deixei a minha advogada aqui de prontidão. Caso trave de novo, eu mudo para o perfil dela. Tá bom, então. A gente não tem. Só alguém me rememora onde eu parei. Estava dando um exemplo lá
de situações de derrotabilidade, eu acho que a Isso. última foi do O IPI. mínimo, tá falando, terminando o mínimo existencial, né, Otávio? Ah, Acho tá. que Então, mínimo existencial, como eu Isso, falei para vocês, para mim não é uma hipótese de imunidade implícita. É um equívoco tratar isso como imunidade implícita, porque, na verdade, o mínimo existencial é um rótulo que engloba uma série não pré-determinável de circunstâncias que justifica a inadequação de uma regra de incidência da tributação sobre a renda, para um caso concreto. Esses casos do IPI que eu trouxe também, eles são muito interessantes, porque são dois casos em que quem foi derrotado não foi a regra em si de isenção, mas o artigo 111 do CTN, que obriga a uma interpretação literal das isenções. O primeiro RESP aqui era um caso, nessa época, o benefício só podia ser gozado para os casos em que o próprio deficiente fosse o condutor do veículo, e o STJ afastou essa regra, o 111 para permitir que, nas hipóteses em que você tem um tetraplégico, por exemplo, o condutor fosse outra pessoa, ainda assim ele pudesse gozar da isenção. E o outro exemplo, se tinha uma restrição temporal, desse benefício você poderia gozar uma vez a cada 2 anos. E o sujeito utilizou num ano, e aí no ano seguinte o veículo foi roubado e ele quis adquirir um novo veículo com benefício, deficiente físico. E aí o STJ novamente afastou o 111 do CTN, naquele caso concreto, para permitir que esse benefício fosse gozado antes do interregno dos 2 anos. E um outro exemplo também é a trava de 30% nos prejuízos fiscais, no aproveitamento de prejuízos fiscais, na hipótese de incorporação. Essa regra da trava de 30% foi uma regra que ela foi criada tendo como premissa que a empresa vai ter continuidade. Justamente ela busca equilibrar a necessidade de recursos do Estado com a continuidade da empresa, a empresa sempre poder aí fazer um carry forward de prejuízos passados e contrapô-los a lucros futuros. E aí, na hipótese de extinção dessa empresa, é uma situação em que você não vai ter continuidade. Tanto que todos os acórdãos do CARF a respeito desse tema vão nessa linha de dizer, olha, para esse caso específico, a gente tem que excepcionar a regra da trava de 30% por conta dessa circunstância de não ter uma continuidade da empresa. E eu tenho também um mau exemplo de derrotabilidade, né, que foi a derrota que o STJ fez para a regra do 151 do CTN, 151 da Constituição, a regra da legalidade, quando ele autorizou a delegação legislativa para o PIS/COFINS sobre receitas financeiras a pretexto de uma suposta extrafiscalidade. Então, ele excepcionalizou para aquele caso concreto, para a instituição específica daquele tributo, a pretexto de realizar uma extrafiscalidade, que, a meu ver, não tem nem a extrafiscalidade em si foi demonstrada e, a meu ver, nem seria uma razão adequada para tanto, tendo em vista que, nos casos em que o Constituinte quis flexibilizar o regime de legalidade, ele o fez expressamente na Constituição. Tá? Então, a gente tem, assim, são alguns exemplos que eu trago no meu trabalho, eu trago vários outros além disso. Os argumentos de cada um desses casos são enfrentados individualmente também ao longo do livro, né? Não são tratados assim muito fácil. Eu quis trazer mais como exemplos de derrota de regra tributária, que eu me lembro que quando eu entrei no doutorado, professor Otávio, um dos professores, um professor bem, vamos dizer assim, tradicional, medalhão, conversando pontualmente, qual vai ser o tema do seu doutorado? Eu vou falar sobre exceções a regras tributárias, a criação de exceções a regras tributárias. Na época eu estava pensando muito em regras de incidência, mas no meu livro eu trago exceções a regras de incidência, regras sobre interpretação, regras de benefícios, regras sancionatórias, regras procedimentais, regras de competência a respeito disso também. Então, eu mostro diversos exemplos no livro. E eu lembro que na época que eu falei disso, ele falou, olha, isso não existe no direito tributário. Então, a ideia aqui é talvez mostrar para vocês primeiro que existe, mais do que se pensa, e que o grande problema é controlar isso. É como a gente vai controlar isso. E por isso a metódica que eu proponho no meu trabalho é a seguinte: você tem um item que tem que ser atendido para você justificar a constituição de uma exceção para um caso concreto. Em primeiro lugar, identificado o caso, você precisa construir e identificar o conjunto de regras, incluindo aí a jurisprudência, que são pertinentes à solução jurídica daquele caso. Segundo passo, a regra ela é a priori aplicável àquele caso. Então, você precisa enfraquecer os fundamentos da autoridade da regra clara. Então, você tem que demonstrar que, para aquele caso concreto, uma daquelas teses, ou a tese da dependência, ou a tese da justificação normal, ou a tese da preempção,
não estão sendo atendidas para aquele caso concreto, que é quando você tem um processo de enfraquecimento da autoridade da regra. Então, não é simplesmente eu discordar da regra. Eu tenho que demonstrar uma inadequação uma fragilidade da autoridade daquela regra para resolver aquele caso concreto. Essa é uma etapa que muita gente passa batido e aí deixa de ser uma decisão fundamentada de construção das exceções e torna uma decisão voluntarista. A partir daí, se utilizar de inferências, especialmente abdutivas, a meu ver, para construir aquela base de coerência que vai resolver aquele caso concreto, e a partir da base de coerência, justificar a relevância jurídica de uma determinada particularidade daquele caso concreto que está originalmente fora da hipótese da regra, no seu conteúdo, naturalmente, prima facie. Justificar por que aquela característica que não foi considerada pelo legislador, especificamente, ela é juridicamente relevante. Mas, veja, não é simplesmente justificar que uma característica é juridicamente relevante e não foi considerada pelo legislador. Além disso, eu preciso demonstrar que o resultado que aquela regra traz, verificado tudo isso, demonstrar que a aplicação daquela regra ao caso concreto gera um grau de coerência muito grande, um grau de contrariedade muito grande em relação à própria base de coerência. Então, assim, não basta que a regra em si tenha algum problema de autoridade enfraquecida, não basta que eu identifique a juridicidade de uma razão não contemplada pelo legislador, mas eu preciso demonstrar que o tratamento que a regra dá gera um nível de contrariedade substancial muito elevado em relação à base de coerência que foi construída para identificar esse grau de contrariedade, justificar a criação de uma exceção implícita no momento de aplicar aquela regra ao caso, o que obstaria, naturalmente, a sua eficácia jurídica sobre ele. Então, assim, a minha preocupação nesse trabalho é eminentemente metódica. Como é que se justifica a criação de uma exceção? Tendo em vista, principalmente, o direito tributário, que tem, como eu falei para vocês, um proxy formal de aplicação e de interpretação. Qual o caminho que a gente segue? E, naturalmente, no livro eu trago... eu refuto alguns óbices específicos que teriam no direito tributário, como a questão do 108 do CTN, questão da legalidade. Trabalho muito com a questão da segurança jurídica também, para enfrentar esses possíveis óbices. Mas, em suma, até porque já acabei me estendendo mais do que eu tinha combinado com o professor Otávio, esses são aí os principais pontos que eu queria tratar com vocês sobre o tema da derrotabilidade. Eu acho que é um tema que é muito relevante, especialmente se a gente estiver preocupado em acabar com voluntarismo e arbítrio nas decisões judiciais. Olha, professor Carlos, eu só tenho a agradecer. Eu vou retomar aqui a interlocução. O professor Otávio teve um imprevisto no Tribunal de Justiça, pediu desculpas para o senhor por ter que sair aqui da apresentação, mas eu queria agradecer pela brilhante exposição aqui para os alunos. E começaram já a vir as perguntas, professor Carlos. Eu não sei se eu já posso fazer para o senhor. Depois, vou fazer primeiro do aluno Paulo, depois eu gostaria também de questionar alguns pontos. Eu já, ao longo da sua apresentação, já fui atrás aqui do seu livro, porque me interessei demais, a tese mesmo, e para continuar estudando. Mas a pergunta do aluno Paulo é a seguinte: os norte-americanos, ao falar sobre o processo substancial, trabalham muito com esta técnica de regra. Eu aplico a regra que não aplica, não uso o termo derrotabilidade. Ao seu ver, professor Carlos, há alguma similitude ou, na essência, são coisas diversas a derrotabilidade e o processo substancial? Essa pergunta seria do Paulo. Do Paulo César, né, eu vi. Isso. Paulo, essa pergunta é uma pergunta que me fazem bastante, tá? Na verdade, a derrotabilidade ela é um fenômeno que é exatamente a sujeição de uma regra, que seria a prima facie aplicável, a um conjunto de exceções implícitas não predetermináveis. Ponto. E aí, nesse processo de justificação da derrota de uma regra, você tem diversos caminhos. Por exemplo, aqui no Brasil, se fala muito em razoabilidade, um exame de razoabilidade. Nos Estados Unidos, se fala muito no substantivo do process.
na Europa, na Inglaterra, nos países nórdicos, se fala muito da chamada Golden Rule. A Golden Rule de aplicação, a regra dourada de aplicação, de que a aplicação de uma regra não pode gerar resultados, vamos dizer assim, absurdos. De fato, eles têm, na verdade, todos esses aspectos eles têm em comum que são dimensões argumentativas da construção de uma exceção. Nos Estados Unidos se evoca muito essa questão do substantivo do process. Tá? Por exemplo, se evoca muito redução teleológica enquanto um argumento para a derrota de uma regra, equidade. Então, assim, na verdade, não é que são coisas diversas, nem são a mesma coisa. A derrotabilidade é o fenômeno, e aí esse fenômeno ele se manifesta na jurisprudência por meio de diversas técnicas. E uma das técnicas é a da invocação do substantivo do process lá nos Estados Unidos, tá? Para justificar essa exceção. Mas o substantivo do process, assim como a razoabilidade, eles têm o grande problema que, assim, se você olhar a jurisprudência a respeito deles, você não tem uma preocupação muito metódica. Então, a pretexto de realizar o substantivo do process, você pode tanto criar uma exceção para um caso que realmente deveria ser excepcionado, como você pode ocultar um voluntarismo. Da mesma forma, quando você evoca a razoabilidade para um caso, pode ser simplesmente porque é um caso que realmente deveria ser excepcionado o tratamento, mas pode ser um caso que você, julgador, não concorda com a solução que a regra deu e você quer afastar a regra. Então, eu acho que a discussão da derrotabilidade que eu trago no meu trabalho, ela vem um passo além disso. É um passo de tudo bem, mas como é que a gente vai justificar o porquê de realmente ter que ser excepcionado para além da discordância com o conteúdo, com a solução que a regra dá, entendeu? Porque não é qualquer a solução não é a ideal, então eu posso derrotar? Não é assim. Você tem que ter uma contrariedade muito grande entre a solução que a regra dá e a base de coerência daquele microsistema de solução daquele caso concreto. Então, a base de coerência é construída a partir do microsistema de solução daquele caso concreto. Até porque, em rigor, as regras sempre lidam com soluções subótimas, né? A regra ela não é feita para dar uma solução ótima, ideal para cada caso. A regra é feita para dar uma solução subótima que atende de uma forma suficientemente boa a generalidade dos casos. Então, como você falou, o substantivo do process, assim como o Golden Rule, assim como a razoabilidade, são técnicas de justificação da derrota de uma regra. A derrota em si é um fenômeno normativo, é uma propriedade que as regras têm, né? Não sei se ficou claro. Paulo, quer abrir o microfone e falar? Satisfeito, professora, e parabéns, professor Carlos. Muito obrigado pelas suas considerações. Professor Carlos, eu continuo. Algum aluno mais? Algum questionamento? Não? Então, eu continuo. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira seria essa questão da derrotabilidade, pelo que eu acompanho de sua palestra e aqui que eu estou vendo já do seu livro, ela seria realmente em relações a decisões do Poder Judiciário, certo? Uhum. E eu lhe pergunto se isso poderia também ser aplicado as mesmas regras para até a conduta do Poder Executivo. Explico quais as razões. Normas extras fiscais, ou seja, de regulação econômica, né, eventual redução de alíquota de IPI, né, diante de uma situação. Nessas situações, eu também poderia aplicar essa regra da exceção da análise e da sua proposta certa a respeito de controle das condutas? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda seria, e se acontecer ao contrário, e se não existir a derrotabilidade, mas sim a vitória das regras tributárias, por exemplo, uma exceção, o regime tributário das cooperativas, que tem um regime especial, mas há uma única exceção que foi introduzida numa lei, vamos dizer assim, esparsa, que seria em relação às cooperativas de consumo. Diferente das demais, o ato cooperado das cooperativas de consumo é tributado.
certo? Por ser aí com todas as contribuições. Como é que fica nesse caso aqui também? A gente, né, é um caso completamente diferente, a gente poderia estabelecer também regras de controle. Então, seriam essas minhas duas perguntas, professor. Não, perfeito, professora Marina. Bom, em primeiro lugar, a derrotabilidade é um fenômeno que ela vai ter tipicamente no Poder Judiciário, mas isso não quer dizer que ela seja exclusiva do Poder Judiciário. Tá? Certo. As autoridades administrativas, no processo de aplicação das regras, elas precisam também verificar a hipótese de aplicação. Eu menciono muito, tanto que eu trouxe um precedente do CARF. O CARF é um órgão administrativo e ele não pode declarar inconstitucional regras no momento de decisão. Todo mundo sabe, quem mexe com contencioso administrativo, por força do artigo 26A do decreto 7235. E nem deveriam mesmo ter em vista que são órgãos da administração, então sujeitos à legalidade. Mas, mesmo como o ministro Marco Aurélio fala naquele voto dele, quando você cria uma exceção num caso concreto, você está olhando para a hipótese daquela regra, você não está simplesmente negando validade para a regra. Você reconhece que a regra é válida, mas que ela é ineficaz para aquele caso concreto. Então, é um processo de construção do âmbito de aplicação daquela regra para o caso concreto. Tá? Então, nesse sentido, a meu ver, não é um fenômeno exclusivo do judiciário. O âmbito administrativo, o poder administrativo também, na aplicação das regras, está sujeito a ele. Está sujeito a identificar a hipótese de derrota das regras. Tanto que, na Lei 9784, eu não vou conseguir abrir ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela. 9784. A Lei Geral dos Processos Administrativos, lá no artigo 65 dela, 65, ela fala o seguinte: os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. O que ela está fazendo? Ele está justamente abrindo um espaço para a autoridade administrativa verificar, no caso concreto, se haveria alguma circunstância fática que não foi considerada pelo legislador, mas que justifica a inadequação da sanção. Aquele caso concreto. Então, é uma abertura a esse tipo de reconstrução da regra, do âmbito de aplicação da regra no caso concreto. Se não tivesse essa regra, poderia? Também poderia. A meu ver, o artigo 65 ele repete algo que é inerente a todo o processo de aplicação do direito. Tá? Você falou da questão da redução de IPI e tudo. Isso tem muito a ver, então, eu acabei não tratando muito, sobre regras de competência. A meu ver, a regra de competência em sentido estrito, que é aquela que atribui poderes para a pessoa tornar, na verdade, fatos brutos em fatos institucionais, no fundo, né? Essa regra ela não é derrotável. Ela não é derrotável por quê? Porque ela não é uma regra modalizada. Ela é aquilo que o pessoal chama de norma constitutiva. O pressuposto básico da derrota de uma regra é a capacidade dela, é a possibilidade dela conflitar com outras razões. Ou seja, se ela não é uma regra que estabelece permissões, proibições e obrigações, ela não é modalizada, ela não é apta a conflitar. Se ela não é apta a conflitar, ela não é potencialmente derrotável. Por outro lado, as regras sobre o exercício de competência, e eu trabalho bem essa distinção no meu livro, na parte que eu trato disso, eu confesso que, inclusive, foi um ponto que não estava na tese original e que eu demorei uns bons anos ainda refletindo sobre esse assunto foi uma pergunta que me fizeram na minha banca de doutorado, se as regras de competência são ou não são derrotáveis. A meu ver, as regras sobre o exercício da competência, elas são potencialmente derrotáveis, sim. Inclusive, como eu mencionei para vocês, aquele caso do PIS/COFINS sobre receitas financeiras é um caso de derrota de uma regra de legalidade que exige a lei como veículo para a alíquota daqueles tributos específicos, que é o PIS/COFINS, PIS e a COFINS, né? E que foi derrotada pelo STF a pretexto de uma suposta função extrafiscal do PIS/COFINS e receitas financeiras. Tem um outro caso também que eu gosto muito de mencionar, foi um caso de ICMS. Veja, benefícios fiscais concedidos unilateralmente de ICMS. Alguém tem alguma dúvida que a jurisprudência do Supremo é no sentido de que isenção unilateral de ICMS é inconstitucional? Não.
a jurisprudência do Supremo é pacífica nesse sentido. A jurisprudência do Supremo é no sentido de que só pode conceder isenção de ICMS se for por meio de autorização do convênio com FAS, conforme a lei complementar, enfim. E aí apareceu um caso de uma isenção unilateral de ICMS concedida pelo Estado do Paraná para as igrejas, relativa ao ICMS sobre energia, água e telefonia. Esse caso foi objeto de uma ADI, e veja, por mais que a ADI esteja atacando a lei, tá? Esse seja um controle concentrado de legalidade, de constitucionalidade, aqui no fundo, o que você está discutindo? Você está discutindo a aplicação em concreto de uma regra sobre o exercício da competência, que é a regra que exige que o benefício fiscal seja concedido validado previamente por um convênio do CONFAS. E naquele caso, o Supremo falou, olha, nesse caso aqui, é constitucional a regra. Eles excepcionaram essa regra sobre o exercício da competência sob o fundamento de que as igrejas estavam fora do domínio econômico e que essa regra, a regra para o exercício da competência isencional em matéria de ICMS, tinha sido criada para evitar exatamente a guerra fiscal. Uhum. Não, é que eu fiquei, quando o senhor estava dando a palestra, eu fiquei pensando nessa última decisão que o ministro Alexandre de Moraes concedeu em relação à Zona Franca de Manaus, que suspendeu a alíquota, a redução da alíquota do IPI, dos concentrados de refrigerantes, e sob a alegação de que afeta a Zona Franca de Manaus. Né? Mas aí a questão aqui é de competência do chefe do Poder Executivo. Né? Eu acho que nesse caso aí não está muito... Primeiro que nem foi muito bem fundamentado, né? Porque é difícil você saber o impacto efetivo disso. Na verdade, ninguém sabe o impacto da Zona Franca de Manaus no Brasil, né? Essa é a grande verdade. Não tem nenhum estudo orçamentário financeiro a respeito da Zona Franca de Manaus. Nem em Manaus, nem na região de Manaus, né, do norte do país, e muito menos no orçamento nacional. E em relação à segunda pergunta, professora, muito obrigada pela primeira. Da vitória das regras. Né? E assim, a vitória das regras é a regra. Com perdão da redundância, num sistema jurídico saudável, normal, o ideal é que as regras prevaleçam na esmagadora maioria dos casos. Novamente, isso aqui, derrotabilidade, é um problema de casos limites. Eu não estou... assim, teve um professor da banca que acho que não compreendeu bem meu trabalho e achou assim, então você quer defender que o juiz possa criar exceção para toda regra? Eu falo, não, pelo contrário, a minha preocupação aqui é dar limites. Que ele não possa criar exceção para qualquer coisa. Isso porque o poder tributário, ele tem origem e deve ser sempre do legislativo, né? Como garantia para todos. Exatamente. Então, assim, nesse teu caso das cooperativas de consumo e as demais cooperativas, veja, o legislador, quando ele foi criar o regime, ele considerou que existiam cooperativa A, B e C e que existia a D. E deu um tratamento para a D diferente da A, B e C. Você pode discutir uma questão de igualdade, uma constitucionalidade, de constitucionalidade para ofensa à igualdade, sim. Mas você pode dizer assim que o legislador não considerou. Veja, seria diferente você dizer assim, não, ele criou essa lei lá em 2010 e agora em 2021 foi criada uma nova figura que é a cooperativa acadêmica. Então, criou-se a cooperativa acadêmica que não existia naquela época, não existia nenhuma previsão a respeito, ninguém considerou, e aí você precisa discutir se a cooperativa acadêmica não estaria sujeita ao mesmo regime, não está mais próxima da cooperativa de consumo ou das outras, sabe? Então, assim, olha, olhando para trás, o legislador considerou a existência dessa circunstância fática para dar essa solução jurídica, aqui talvez pudesse cogitar na derrota de uma regra para esse caso concreto. Mas uma vez que você percebe que ele claramente considerou os diversos tipos de cooperativa e deu um tratamento distinto para dois tipos diferentes, aqui então, você pode controlar a constitucionalidade por outras razões, mas, a meu ver, não justificar uma exceção para essa regra. Porque aí foi uma solução que ele deu. Se é uma solução boa ou ruim, é outra questão, entendeu? A gente tem que também entender que o legislador, às vezes, erra, dá soluções ruins, e aí você vai discutir a constitucionalidade por vício de proporcionalidade, razoabilidade, enfim, você tem uma série de caminhos para alcançar isso. Agora, por exemplo, se criou recentemente uma exceção à regra de incidência do IRPF.
da tributação sobre pensão alimentícia, com exceção não prevista. Foi julgado agora pelo Supremo, né? Foi julgado agora pelo Supremo, a pretexto de uma dupla incidência e tal, e assim, com a devida vênia, essa decisão ela vai ter um efeito ruim. Ruim por quê? Porque a tendência agora é que se revogue a dedução da pensão alimentícia na pessoa física pagadora. E aí, quando você... Veja, esse é o problema de você não ter uma certa deferência com as decisões do legislador, é que você pode gerar grandes incoerências. Porque você tinha uma parcela da renda que não era tributada do pagador, que é uma pessoa que tem uma renda maior, ou seja, ela é deduzida de uma base tributável que vai estar sujeita a uma alíquota maior de imposto de renda, ou seja, vai estar com a alíquota toda acima de 27,5%, e era paga para uma pessoa que ou não tinha renda ou tinha uma renda menor, ou seja, a alíquota efetiva dela era menor que a do pagador, necessariamente, por default, a alíquota efetiva que ela está sujeita à renda dela era menor que a do pagador. E agora, ela não paga, mas vai passar a pagar na fonte pagadora uma alíquota maior. Então, no geral, se você revogar agora a dedução da pessoa física pagadora, você vai estar sujeitando aquele pedaço da renda a uma tributação maior do que seria antes, por exemplo. Mas, então, assim, a gente tem que entender que as regras importam. A gente tem que entender que os juízes, eles não podem simplesmente se afastar do conteúdo das regras porque eles não concordam com as regras que foram postas. E assim, parece até, pode parecer, até voltando para a metódica, que eu não sei se está aparecendo. Está aparecendo. Mas assim, pode parecer, obviamente, exagero, preciosismo. Quando eu proponho uma metódica desse tipo, obviamente não é que o juiz, no meio da decisão, ele vai ticando cada um desses requisitos na fundamentação, mas é passar uma lista de preocupações que tem que se ter numa decisão que vai afastar uma regra que é prima facie aplicável em prol da construção de uma exceção para um caso concreto. Tem que ser tratado naturalmente realmente como uma exceção. Se você começa a excepcionar toda a regra, você começa a ter uma perda de legitimidade democrática das decisões. Sim. O que é grave no âmbito, né, justamente dos direitos tributários, em que você tem que ter uma série de regras e garantias fundamentais para a pessoa que sofre, né, a tributação. Certo. Mas, gente, muito obrigada. Algum outro aluno quer fazer o questionamento? Segue aberto aqui para debate? Não? Então, professor Carlos, muito obrigada pela apresentação, foi excelente, certo? Eu acho que apenas engrandeceu aqui a nossa PPGD da Unibrasil, certo? Tema muito bem-vindo, ainda mais tratando de direitos fundamentais, ou seja, quando nós trabalhamos as garantias fundamentais relacionadas ao direito tributário, sob o enfoque, né, daquele de que quem cidadão, não aqui sob enfoque de quem, né, recebe o tributo do Estado, mas como garantia mesmo, e um ponto extremamente delicado, que são as exceções, né, as exceções e que acabam gerando aí vamos dizer assim, um Estado paralelo tributário pelo Poder Judiciário, certo? Então, o tema é de enorme importância e nós aqui do PPGD da Unibrasil só temos a agradecer a sua participação. Muito obrigada, professor. Imagina, professor, eu que agradeço o convite. E, naturalmente, também meus contatos. Quem tiver interesse em seguir nessa discussão, quiser mandar alguma dúvida, eu fico à disposição. É um tema que eu acho que agora que o Brasil está realmente enfrentando com maior rigor, e como eu falei, a gente vem de um período de um neoconstitucionalismo muito forte. A gente, assim, eu, por exemplo, eu me formei não há tanto tempo assim, mas na faculdade, meus professores só falavam em ponderação de princípios, ninguém falava no papel das regras. Não, e veja, é um trabalho bem complicado, porque eu sou tributário, mas eu sou mais do financeiro. E se o senhor for pensar a questão do direito financeiro, para mim o direito financeiro é um direito de regras.
basicamente é direito e regras, nós não temos princípios, em que pese a nomenclatura de princípios de direito financeiro é de regras. E nós temos um agravante, não sei se o senhor vai concordar comigo, são 30 anos de Constituição e 30 anos de reforma da Constituição, causadas, né, esta reforma motivada principalmente por normas de direito financeiro orçamentário, o que gera uma instabilidade no sistema. A impressão que eu tenho, e aqui eu copio até o professor Fernando Scaff, ele fala, Marina, o direito financeiro, ou aqueles que estudam direito financeiro, ou aqueles que trabalham com o direito financeiro, a sensação que eu tenho é que nós esquecemos a importância do princípio da legalidade, ou da lei. Nós esquecemos, e muito da matéria orçamentária que se tem na Constituição poderia ser muito bem tratada em reserva legal, leis complementares. Certo? Então, essa ausência, nós geramos uma instabilidade no sistema a qual não deveria existir. Mas é exatamente isso, professor. E o tributário também, o direito tributário é um direito de regras. Preponderantemente de regras. É que a gente tem uma parcela da doutrina, e aí sem nenhum tipo de crítica, é que você tem também uma questão metodológica do que se chamava de princípio no passado, o que se chama de princípio hoje, mas a gente tem uma doutrina que falou o seguinte, olha, para aumentar a importância de algumas coisas como legalidade, anterioridade, etc., eu vou chamar tudo isso de princípio. Só que a partir do momento que você chama legalidade de princípio, chega o ministro Dias Toffoli e diz, é princípio, então vou ponderar com extra fiscalidade e vou excepcionar para o caso concreto. Então, muitas vezes, você tinha que discutir aquilo como regra. Não é uma coisa que está aberta num varejo de ponderação com outros princípios, entendeu? É uma coisa que tem uma eficácia decisiva. Ela decide, ela já é o produto de uma ponderação que o Constituinte fez, ou que o legislador fez, e apresentou uma solução concreta. Então, assim, a minha preocupação nesse trabalho é isso, é que as regras importam como os juízes decidem, como os juízes eventualmente afastam essas regras. Não, e eu acho que mais ainda importa num direito financeiro e direito tributário, né? Porque é basicamente a garantia. E aqui também, em próprio Estado, eu me assusto, a gente trabalha, regime extraordinário fiscal muda, a questão da calamidade pública foi tratada na Constituição, será que era necessário? Já está na lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar seria o suficiente, né, para a resolução. Mas olha, professor, eu só tenho que agradecer, nós já estamos tomando aqui o seu horário, certo? Muito obrigada mesmo, eu acho que o debate é essencial, e eu agradeço muito a sua presença aqui, né, no PPGD, e também ficamos de porta abertas para o senhor, para os seus eventuais futuros trabalhos e também para as discussões ainda nesse tema. Muito obrigada, professor. Certo? É um prazer, professora. Eu agradeço também ao professor